Tudo bem? Bom dia, primeiro. Bom dia, Matheus, é um prazer. Prazer Eu conhecê-lo também. agradeço pelo convite. Vamos aí conversar um pouquinho, né? Com certeza, o prazer é meu de estar recebendo você aqui. É, Aqui é um podcast, mas é um bate-papo mesmo, né? Eu quis entrar em contato e conhecer melhor o trabalho de vocês por causa do que aconteceu com o meu pequeno. Foi, apesar de ter sido um susto, a forma com que a gente foi tratado, a velocidade do atendimento, é, tem, tenho só o que elogiar, tenho só o que agradecer e graças a Deus não foi nada, foi só um susto mesmo, né? Mas a velocidade e o padrão de atendimento eu não tenho que falar, é excepcional. Desde o momento que a gente chegou, que a gente entrou, a gente foi tratado. é, a gente sentia a todo momento que a gente podia contar com vocês para qualquer coisa, entendeu? Então foi assim, eu achei que eu precisava mesmo agradecer e ajudar a divulgar das maneiras que eu posso, entendeu? Então, Muito bom, e para a gente é bastante importante esse seu feedback, né? Esse seu testemunho. Poucas pessoas lembram, né? Porque a gente tem, graças a Deus, muitas pessoas que chegam para o diagnóstico, né? Com a suspeita de terem um câncer e fazem todos os exames, tudo, e isso não se confirma, graças a Deus. Mas poucas pessoas lembram depois de agradecer e de dar esse feedback que para a gente é importante para saber se a gente está no rumo certo, né? O propósito do GAC é realmente tratar todas as vidas, né? Com o mesmo valor, sempre buscando a excelência, a humanização, né? E buscando o que há de melhor para transformar essa experiência que é sempre muito difícil, né? Você receber só a suspeita, né? Aquilo eu digo que é uma bomba na vida de qualquer família. Então, nesse momento, a nossa missão é tentar realmente estar ali do lado, dar todo o suporte e realmente fazer com que tudo que é necessário chegue da maneira rápida, adequada e para garantir a chance de cura de cada caso, né? com certeza. Vamos lá. Começar aqui. É, quem é Rosemary Sanz? Da onde você veio? Me conta um pouquinho sobre como começou, como foi essa ligação que te levou a trabalhar com isso, a estar na frente desse projeto. Na verdade, eu estou, né, como voluntária do GAC já há 25 anos, indo para 26 anos, né? Então, eu sou uma das fundadoras da instituição, sempre fui voluntária, né? Eu sou fundadora junto com outros 6 voluntários, e a minha experiência nessa área de voluntariado de oncologia começou quando eu fui morar em Sorocaba. Então, eu fui morar em Sorocaba, eu não trabalhava profissionalmente, e aí eu comecei a me envolver como voluntária de um hospital que já existia lá em Sorocaba, existe ainda hoje, né? E aí eu atuava como voluntária. Depois, né, essas coisas que Deus faz na vida da gente, eu voltei aqui para São José, retomei o meu trabalho, e aqui em São José, então, começou através da prefeitura, o primeiro serviço de oncologia pediátrica com um grupo de médicos que se reuniu, né? Então, eram basicamente médicos que vinham de São Paulo, e um desses médicos, o doutor Luiz Fernando Lopes, que hoje é diretor técnico do Hospital de Barretos. Ele era muito meu amigo, conhecido, e ele virava para mim, ele tinha trabalhado muito com a dona Carmen Prudente, então ele falava para mim, falava assim, você me lembra a Carmen Prudente, né, que foi quem fez todo o voluntariado de Rosa, do Hospital do Câncer, do AC Camargo. Falava, Luiz, não é a minha área, eu não sou assistente social, não sou psicóloga, não sou da área da saúde, e ele estava sempre falando, não, precisa começar um grupo de apoio, né, porque só a equipe médica é uma parte pequena, mas o grupo de apoio é o que dá suporte, e aí ele sempre falava, e um dia eu cheguei em casa, meu filho tinha um filho pequeno, ele dava muito trabalho para almoçar, então
Aí, nesse dia, ele almoçou, dormiu, eu falei, nossa, eu vou conseguir até assistir uma televisão antes de voltar a trabalhar. E quando eu liguei a TV, era uma reportagem sobre o GRAAC de São Paulo, né, que é um outro hospital, como que ele tinha começado, como é que era o voluntariado. Aí eu falei, tá bom, senhor, o senhor está me mandando mensagem, né, virtualmente, eletronicamente, eu não vou conseguir escapar descaradamente, então o senhor quer que eu comece? Então vamos lá, senhor, né? Então foi isso, foi Deus que foi colocando. Aí eu juntei um outro casal, que era pai também de um paciente do Dr. Luiz Fernando, pai e mãe, né, que ele tratava lá em São Paulo, e foi assim, a gente fundou o grupo na época era grupo de apoio à criança com câncer. Então nós éramos 6 voluntários quando a gente fundou, né, e aí, né, as coisas foram acontecendo, saúde no país é muito difícil, então nós tivemos que assumir a responsabilidade de construir um hospital. Levei 7 anos para construir o hospital que você passou por aqui, né? De 2001 para cá, né? De 2001. Eu fiz a minha pesquisa direito. Começou em 92, certo? Eu Isso, tinha 1 ano né? quando tudo começou. Não, na verdade o GAC começou em 95. 95? Aí em 95 foi o ano da fundação, em 96 a gente começou as atividades, que foi quando a gente teve o nosso CNPJ. Aí depois, em 2000, a gente recebeu a doação do terreno, né, que é onde está o hospital. Aí ele começou, a primeira inauguração foi em 2007, mas ele começou a funcionar mesmo com internação, centro cirúrgico, quimioterapia, UTI, tudo, em julho de 2009. Certo. E, assim, ele é batizado como Fabiana Macedo de Moraes. Me desculpe a minha falta de conhecimento, eu não achei. Quem foi? Que é o significado? Quem é essa pessoa? Então, a Fabiana, ela é uma menina, na verdade, ela foi uma das primeiras pacientes a ser tratada, né, aqui em São José. E a Fabiana começou o seu tratamento, ela tinha 15 anos. E na época, quando ela começou o tratamento dela, a gente tinha 6 leitos, né, que estavam reservados na Santa Casa para oncologia pediátrica. Só que aí esses leitos, depois de 1 ano, eles foram desativados. A direção da Santa Casa entendeu que essas crianças e jovens do SUS davam muito prejuízo, basicamente não tinha criança de convênio, então a Santa Casa não tinha a mínima condição de sustentar esse tratamento. Então ela fechou e essas crianças e jovens então não tinham mais aonde ser internada. Então eu fui conversar na época com o hospital infantil que tinha aqui na região, que era o Hospital Antonino da Rocha Marmo, e para ver se tinha alguma possibilidade de fazer uma parceria. Isso foi em 97, né, final de 97, e aí tinha uma ala que estava bem desativada, sem telhado, tudo, e a direção do hospital falou, se você reformar, equipar, colocar todos os equipamentos, pode ser, né, as crianças podem ficar internadas aqui, desde que vocês ajudem com medicamento, com exames, essa coisa toda. Aí eu falei, tá bom. Aí as pessoas olharam para mim, né, na época a gente tinha o quê? Uns 20 voluntários no máximo, o povo olhou para mim e falou, você tá louca? Como que a gente vai fazer isso? Eu falei, Deus vai fazer, nós não vamos fazer nada. A gente tem que botar o pé no rio que o mar se abre e vamos em frente. Dificilmente a gente faz alguma coisa que dê certo sem ser na loucura. Então, eu falei, olha, né, as crianças e jovens não podem ficar sem. Então, a gente começou, arranjamos um arquiteto voluntário, tudo, e justamente nessa época que a gente estava começando a reforma, foi quando a Fabiana, que ela tinha ido para transplante, ela tinha convênio na época, e o convênio, então, não autorizou o transplante em São Paulo. Então, a família se mobilizou, era uma família grande, de professores e tal, eles fizeram o transplante, né, conseguiram arrecadar o recurso com a própria família, e ela fez o transplante, só que aí o pai entrou com os recursos todos, e no final das contas o convênio, então, reembolsou o valor do transplante. E quando o convênio reembolsou esse valor, a Fabiana falou, não, eu não quero que vocês usem esse dinheiro, eu quero que doe para o GAC,
porque eu quero que todos os adolescentes e todas as crianças tenham as mesmas possibilidades que eu tive. Quer dizer, ela estava lutando contra o câncer dela, pensando em outras crianças e jovens que viriam. Exatamente. Então, na época, a gente recebeu essa doação, que foi de R$ 32.800. A gente conseguiu fazer toda a reforma dos 4 quartos, nós equipamos com os leitos. Então, quando a gente inaugurou a ala, ela recebeu o nome de Fabiana Macedo de Moraes, né? Porque a gente nunca esquecer desse exemplo, né? Mesmo ela estando, né, lutando pela vida dela, ela se lembrou de se preocupar com o próximo. Infelizmente, logo depois a Fabiana faleceu, ela teve uma complicação do próprio transplante, e 2 anos depois, então, eu recebi uma ligação e o hospital, o hospital onde estava, né, o Antônio da Rocha Marmo, a ala, a direção falou, olha, você tem 24 horas para tirar tudo dali de dentro, porque aquilo vai virar uma maternidade. E virou uma maternidade. A gente ficou bastante tempo que eu colocava pai e mãe dentro do meu carro para ir até o juizado do menor e do adolescente para conseguir uma tutela antecipada, para conseguir um leito para a criança ter algum lugar para tratar aqui na região. Foi muito difícil essa época, e aí a gente estava pensando em construir uma sede para o GAC. E aí, né, eu mesmo falei, olha, não tem como ter uma sede que tenha psicólogo, assistente social, recreação, que a gente vai brincar com as crianças nos hospitais, se eles não têm um mínimo, né, de segurança para fazer o seu tratamento correto. Então, a gente precisa garantir o acesso, o leito, o tratamento adequado. Então, por isso que a gente passou para esse enorme desafio de construir um centro de alta complexidade. E aí, quando o hospital foi ser aberto, ele precisava ter, né, ter um nome batizado, né? Ele é conhecido como Hospital do GAC, Hospital do GAC Vale, mas sempre está lá o nome da Fabiana Macedo de Moraes, para a gente nunca esquecer dessa semente da onde surge o GAC. O DNA do GAC é isso, né? É ajudar o próximo. Então, é isso que a gente quer, fazer a diferença. O que dá para perceber que a ação dela foi um boost aí, né? Foi um bola para frente para vocês, porque, pelo visto, na época estava bem difícil, né? Pela situação. Exatamente. Então, o exemplo dela que deu esse boost aí, né? Pelo que eu entendi. E é isso, né? Uma situação que eu falo que, assim, né? A sobrevivência do hospital é tão difícil quanto o tratamento de câncer, né? Porque a gente tem custos altíssimos, cada vez mais a gente tem incorporação de novas tecnologias, que também tem elevado valor, e o que o SUS repassa é ridículo, né? Então, hoje a gente tem 80% de pacientes que vêm do SUS, e a gente recebe uma tabela SUS que está congelada desde 2006, para você ter uma ideia, né, e que não representa nem 23% do que realmente custa. Então, a gente quase já fechou o hospital em 2013, né, porque o desequilíbrio era tão grande que a gente não conseguia manter, porque, de novo, o propósito é, ou vamos fazer tudo o que é necessário, que é adequado e que é o melhor para todos, ou então é melhor a gente fechar as portas e encaminhar essas crianças para São Paulo, para Campinas, para outros serviços. Fazer direito, né? Já que vai fazer direito. Isso, esse é o propósito. Até o próprio SUS já não está com a perna tão boa, imagina repassar, é complicado. Bom, nossa, a história é excelente. Eu não vi registro sobre essa história em local algum, por isso que eu perguntei, eu fiquei curioso, né? Porque geralmente as pessoas usam o nome de um político ou o nome de alguém famoso, mas eu imaginei que fosse alguma pessoa com uma história bem forte para assumir um nome, uma posição tão importante, né? E para um hospital tão importante para a região. E ela representa muito a ideia do hospital, né? Porque a ideia do hospital surgiu para ser das crianças, dos adolescentes, deles e para eles, né? Não tem um dono. A instituição é uma instituição, né, filantrópica, né, com certificado de beneficência assistencial. Então, por isso que tinha que ser um nome, né, de quem realmente viveu
né? Lutou contra a doença, se preocupando com todas as outras pessoas que estão vivendo e passando por isso. De quem representou mesmo, né? Isso. Então esse basicamente foi a sua história, como chegou e como foi a fundação do GAC em São José, né? E desde todo esse período sempre tem uma pedra, né? Sempre a gente passa uma dificuldade todo esse período. Qual foi a maior dificuldade de vocês? O que você tirou de bom? O que o hospital tirou de bom do que aconteceu? Olha, eu acho que todo dia aqui é um aprendizado, e todo dia aqui é um desafio, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe uma criança que ele precisa entrar para uma neurocirurgia de urgência e só os equipamentos, né, os materiais custam R$80 mil e o SUS vai pagar R$3 mil, né? Isso é um desafio enorme. E é isso, a gente primeiro faz e depois a gente corre atrás dos recursos. Ao mesmo tempo, a gente tem todos os dias casos, né, de crianças e jovens que estão se superando, que estão enfrentando a doença pela segunda vez ou pela terceira vez com um sorriso no rosto. Então, eu digo que aqui é sempre uma aprendizagem e todo ano é um desafio. Em 2013, como eu falei, o hospital quase fechou as portas mesmo, né, e a gente continua o tempo todo tendo que fazer milagre, né? Na verdade, eu acho que esse hospital ele está aberto por milagres, porque como você disse, né, é um hospital de excelência. As pessoas acham que, né, não tem essa noção do quanto é difícil manter essa excelência, né, ainda mais no momento de pandemia. Então, a gente está agora num momento muito difícil, né? Primeiro porque a gente está recebendo os casos muito tardiamente. Então, a gente investiu muito tempo em capacitação, em estruturação da rede de saúde, para que a rede de saúde, os profissionais suspeitassem e encaminhassem rapidamente para o GAC. Com a pandemia, como a rede toda se voltou, claro, para o atendimento desse, né, mal enorme que foi a Covid-19, então a rede se desestruturou. E depois de quase 2 anos de pandemia, o que a gente percebe? As crianças e jovens, elas ficam peregrinando em vários serviços, né? Então, pede um exame, aí encaminha para um lugar, aquele exame demora 30, 40, 60 dias para sair o resultado, enquanto que aqui a gente não tem fila de espera, justamente, né, pelo propósito, e a gente consegue fazer o diagnóstico em 7 dias. Então, o resultado da pandemia, que não está sendo só aqui no Hospital do GAC Vale, está sendo no mundo inteiro, é que as crianças e jovens estão chegando já com o seu diagnóstico muito avançado. Então, você tem um tratamento mais complexo, um tratamento muito mais agressivo, de um custo muito maior e com um sucesso muito menor. Então, a gente recebeu um bebezinho, por exemplo, que tem 6 meses, ele está com um tumor no pescoço que já cresceu tanto que a gente não consegue mais nem operar aqui. A gente precisa, então, achar um lugar que tenha um cirurgião com vascular e que tenha um cirurgião que esteja tão habituado a fazer esse tipo de tumor e com uma estrutura para um bebezinho que ainda não fez nem um mês. Se ele tivesse nem um ano, se ele tivesse chegado cedo, a gente teria feito tudo aqui. Mas agora ficou tão complexo que a gente, né, está buscando um lugar que tenha esse cirurgião com essa expertise tão específica, né? E também com o suporte. Então, isso é muito difícil, isso tem que nos ensinar muita resiliência, né? Porque você tem que continuar acreditando que vai dar certo, tem que continuar acreditando que você vai conseguir, que você vai achar o melhor lugar e que você vai trazer os recursos. Ao mesmo tempo, né, em termos de recursos, a gente percebe o quanto está difícil para todo mundo nesse momento de pandemia. Então, a gente tem a necessidade de ter doações, das pessoas realmente fazerem doações, de ter campanhas, de ter eventos. As campanhas e eventos, elas foram zeradas em 2 anos, né? E as pessoas que eram doadores também estão passando por dificuldades. Então, assim, realmente estar no GAC, ser voluntária, é um aprendizado todo dia,
e é superar desafios todo dia. Então, eu não consigo falar para você assim, olha, eu superei aquele, porque aquele eu já esqueci, eu tenho um para superar agora. Um leão por dia, né? É um leão por dia, exatamente. Certo. Eu vi mesmo, quando eu estive aí com meu filho, eu conversei com uma mãe que ela disse que ficou quase 6 meses tratando como cachumba. Eu falei, ué, Isso. tudo isso para uma cachumba? Tem alguma coisa. Então ainda falta muito ainda o trabalho de orientação nos postos de saúde, no pessoal que atende a criançada aqui na região, né? Para chegar num Eu acho, diagnóstico do encaminhamento para isso. Porque o do meu filho eu acho foi que. muito rápido. Eu não sei se o do meu filho foi atípico, porque ele tirou sangue de manhã, de tarde eu recebi no meu celular uma mensagem. A médica não falou pra mim. Ela simplesmente recebeu uma mensagem, tipo, seu filho tem uma consulta agendada no GAC amanhã. Eu falei, olha, meu filho vai morrer. Foi a primeira coisa que eu fiz. Pra mim foi muito rápido. Mas, pelo visto, é muito comum a demora no encaminhamento também, não é? Não era muito comum, né? Por conta da pandemia ficou muito comum. E aí a gente tem essas disparidades. Quando você pega um profissional que está mais comprometido e consegue entender, então ele encaminha rapidamente. Né? A gente tem problemas, por exemplo, de pacientes que estão na fase de adolescência, que às vezes o profissional acha que o GAC é só para criança e esquece que o GAC é até 19 anos. Então, ele encaminha para a rede de adulto que está superlotado e que vai ficar na fila. E aí, infelizmente, né, o que a gente tem que entender é que aquele profissional ele está atendendo de uma maneira até sobrecarregada, né? Quer dizer, a gente sabe que o volume de atendimento, né, nos postos de saúde, nas unidades básicas, nas unidades de pronto atendimento é muito elevado, principalmente com o Covid. Então, fica difícil dele dar continuidade e pensar que talvez aquilo não seja uma cachumba, né? Então, ele acaba sendo consumido, sabe aquela coisa do piloto automático, que você vai no piloto automático? Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo campanhas, como o Setembro Dourado, de divulgação, que o GAC atende até 19 anos, que não tem fila de espera, suspeitou, encaminhou, não precisa fazer nenhum tipo de exame, né? Então, essas campanhas, né, de conscientização são muito importantes, porque às vezes até a gente já teve pai que falou, não, isso não está funcionando, isso não está dando certo, eu acho que é alguma coisa mais complicada, tem que encaminhar para o GAC, e bateu aqui na porta e a gente recebe, né, então eu acho que é importante todo mundo estar bem ciente de que é isso. Se você tem um diagnóstico inicial, você começou o tratamento e aquilo não está fazendo efeito, você tem que começar a suspeitar de câncer, como foi com o seu filho, que foi super rápido, e o procedimento, né, é normalmente esse mesmo. A gente tem uma outra família que ela conta, né, que ela falou que foi assim também. Na verdade, a filha dela estava com febre durante muito tempo, durante uma semana. E aí ela foi na unidade de pronto atendimento e o médico falou, não, né, resfriado, virose, Covid. Ela falou, não é, isso aqui está esquisito, eu quero que você faça um exame de sangue completo. E aí ele falou assim, mas vai sair só no final do dia. Ela falou, não tem problema, eu vou para casa. Ela foi para casa e aí então no final do dia era realmente uma alteração também. E aí a enfermeira ligou e falou, olha, você já tem carro agendado, você está indo para lá agora, porque o caso dela, né, não dava nem para esperar para amanhã. Aí ela falou assim, mas o que é o hospital do GAC? Aí a enfermeira falou assim, não, é um hospital muito bonito que você vai conhecer lá, pode ficar tranquila que as pessoas já estão te esperando. Ela não contou também, porque é o correto, né? Porque é isso, como você falou, independente de ser ou não, no momento que você recebe esse diagnóstico é muito impactante, né? A gente tem família que fala assim, olha, a médica me parou no corredor e falou, seu filho tem câncer, no corredor, de pé, eu não sabia se eu desmaiava, se eu corria, se eu chorava, quer dizer, não é o jeito de você dar essa notícia, né? A minha esposa ficou mal por uns 2 dias, ficou bem mal, só que aqui, a médica que encaminhou meu filho, ela, em momento algum, ela falou, seu filho tem câncer, seu filho... Não, a gente precisa encaminhar para avaliar, para ver o que é. Mas a nossa cabeça está tão ligada com o câncer ser algo tão terrível
que a primeira coisa que a gente pensa é, meu moleque vai morrer, o que eu faço agora? Entendeu? Foi desesperador. Apesar de ter sido, ela agiu de uma maneira muito profissional. Ela, em momento algum, ela chegou e falou, não, seu filho tem câncer, seu filho vai precisar de tratamento, seu filho... Ela não assustou a gente em momento algum. Mas associar a filho a câncer, a gente já fica sem ter apoio, sem ter onde pisar, sem saber o que fazer, sem conseguir raciocinar direito. Porque eu sou muito coruja do meu filho. Então, a hora que eu ouvi, nossa, acabou comigo. Só que a gente tem que se manter firme. Já minha esposa chorou, minha esposa ficou preocupada, minha esposa não conseguiu trabalhar. Mas, assim, imagino, mesmo ela tendo sido profissional dessa forma com a gente, imagino quem chega e fala, seu filho tá com câncer, corre. Imagina o desespero. Exatamente, né? Então, assim, vocês foram bem abençoados, né? Foram encaminhados rapidamente, né? A médica teve toda a postura correta e, graças a Deus, né? Não é câncer, então, né? O Ian tá bem, tá tudo bem, não era nada. Mas eu acho que é importante você falar isso, porque para todo mundo, para todos os pais, para todas as mães, né? Falou em câncer do seu filho, você vai pensar que ele vai morrer, né? Isso é um sentimento que a palavra associa, tanto que aqui a gente tem um time de cuidados avançados, então toda essa parte do diagnóstico, dos primeiros exames e até dar o diagnóstico, ele é feito por esse time de cuidados avançados, que é ligado à especialidade de cuidado paliativo. As pessoas acham que o cuidado paliativo é só para quando a criança, ou o jovem, ou qualquer paciente não tem mais possibilidades curativas e ele vai morrer. Mas isso é um conceito muito ultrapassado da especialidade de cuidados paliativos. A especialidade de cuidados paliativos, ela é uma especialidade que ela forma profissionais, então a gente tem um médico formado em paliativismo, né, por Harvard, a gente tem enfermeiros especializados em cuidados paliativos, porque é o como você vai atender aquela família, cuidar daquela família, se comunicar com aquela família, passar todas as informações em todos os momentos em que existe esse sentimento de morte, né? Então, o diagnóstico é o primeiro momento, né, onde a família se depara com essa angústia de morte, de risco de morte. Então, aí entra o cuidado paliativo. Claro que como vocês nem deram seguimento a isso, porque é isso, né? Sua esposa ficou 2 dias, você teve que se manter forte, mas depois veio o diagnóstico e aí vocês fizeram ufa! Com certeza. No momento, tudo deixa de existir. Trabalho, amigos, familiares. Ele se tornou o pilar central de tudo. Então a gente abriu mão de todo o resto para estar ali com ele. Daí quebra as pernas mesmo, a gente fica sem rumo. Mas assim... Exatamente, e aí é isso, né? Nesse primeiro momento, as informações que vocês vão recebendo são informações de cuidar do seu filho, cuidar com muita tranquilidade, com muita excelência, para ver o que está acontecendo, né? E buscando realmente ter um ambiente que dê segurança, que dê tranquilidade, que você vai vendo que tudo vai sendo feito da maneira bastante adequada, né, com muito carinho, com muita dedicação. E aí, no caso de confirmar, aí entra então esse time de cuidados especializados em cuidados paliativos, que aí vai dar um suporte maior e aí vai continuar aí definindo, né, todo o tratamento, que aí a gente tem aí uma estrada grande, né, normalmente as crianças e jovens, eles ficam aqui durante 2 anos, 2 anos e meio em tratamento, e depois 5 anos em acompanhamento, né, para ver se a doença não volta, fazendo exames, né, e fazendo toda a rotina que é necessária. Só depois disso, se a doença não voltou, que entra para a clínica de curados. Isso, na verdade passa para a clínica de curados, que a gente vai sempre acompanhando, se está tendo algum déficit de educacional, ou de integração, ou profissional, né, a gente quer realmente ir acompanhando para ver se não teve nenhuma sequela, se está tudo bem. O acompanhamento é basicamente para a vida toda, então,
Depois do quinto ano, que ele entra na lista de curados, a gente faz um acompanhamento anual durante mais 5 anos. E aí depois, realmente, aí tá de alta. Aí normalmente eles só voltam para apresentar o filho, para trazer o diploma, para fazer o convite de formatura, o convite de casamento, né? Só volta com Então a é muito parte da legal. alegria. Exatamente. Não, é excelente. A gente sentiu, assim, desde o momento que a gente pisou, desde da recepcionista ali, a gente sentiu um cuidado, não só na forma de agir, de falar, de tá mostrando pra gente que a gente tem um apoio, né, que a gente não precisava se preocupar. Precisava, é lógico, preocupação a gente vai ter, mas que a gente poderia dividir com vocês a carga que a gente estava levando, né? As moças lá da cantina são excelentes também. Eu conversei com elas são uns amores. Então a gente teve um respaldo muito positivo, desde a portaria até o atendimento médico, em todos. Até eu acabei, a gente ficou um período longo no primeiro dia, eu acabei almoçando com ele lá na cozinha. Até o pessoal da cozinha é excelente, em contato pessoal, assim. E eu não sou uma pessoa que costuma lidar muito com outras pessoas, né? Eu trabalho, na minha ficha, eu sou adestrador de cães, eu gosto de animal. E eu consegui me sentir bem, mesmo com aquela situação que a gente estava passando com a equipe de vocês, né? E não tem como mensurar isso, porque cuidando a mesma forma que eu costumo dizer com os cães, que a minha comparação são cães, porque eu trabalho com isso. E quando eu cuido do filho de alguém, que hoje em dia, para muitas pessoas, os cães são filhos. E quando eu cuido bem do filho de alguém, a pessoa trata a gente de maneira diferente, a pessoa tem uma gratidão diferente, e independente do que aconteça, a pessoa sempre vai ser grata. E é o que a gente sente por vocês aí. A gente vai ser sempre grato pelo que aconteceu, como a gente foi tratado, com os resultados e tudo mais, entendeu? Não tem como explicar. Porque tá mexendo com Eu fico feliz, eu vou transmitir para todo mundo, né? Porque eu acho que é isso, o grande desafio, né? O hospital é grande, a gente tem mais de 190 colaboradores, ele funciona 24 horas, né? De domingo a domingo, mas o que a gente quer, a gente sempre fala, né? Todo mundo que está aqui tem que ter esse amor pelo GAC, né? Esse amor pela missão, que é uma missão de uma instituição que é filantrópica e nasceu justamente, né, desse exemplo da Fabiana, né, de querer ajudar, de querer se importar com o outro. Aqui eu sempre falo, eu sou voluntária, mas eu venho aqui todos os dias, né, e quero dar o melhor de mim, e o melhor do meu trabalho, o melhor do meu talento, e todo mundo que vem trabalhar, né, tem que ter essa vontade, não é só um trabalho, né, é um trabalho que tem que ter dedicação, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter acolhimento, tem que ter o algo mais, né, porque esse é a missão e a visão do GAC. A nossa visão sempre foi tratar todas as crianças e jovens em padrões de excelência e humanização. É engraçado, né, a gente ter que falar em humanização dentro de uma área de humanas, que é a saúde, né? Então, nesse mundo louco, as pessoas se esqueceram, né, que, antes de tudo, você está cuidando de uma pessoa e que está muito angustiada, que está muito, que está sofrendo. Então, assim, a gente realmente quer tratar todo mundo pensando dessa maneira. Se fosse com meu filho, o que eu gostaria? E se fosse eu, o que eu gostaria? Então, acho que se colocar no lugar do outro, ter empatia e dar o melhor de si, esse é realmente a nossa busca diária, de todo mundo, desde a recepção, né, da equipe de limpeza, do médico, do enfermeiro, do assistente social, e assim vai, né? Então, eu acho que só isso dá para ter, só assim tem sentido, né? Você ter um hospital
que tem esse propósito de fazer a diferença. E a gente fica muito feliz, porque algumas pessoas que vêm visitar, né, então, falam assim, nossa, mas eu não vou visitar porque o ambiente é pesado, né? O ambiente de hospital é pesado, é difícil, eu vou me sentir muito mal. Eu falei, olha, eu acho que não. Vem aqui para conhecer, vem conhecer o GAC, né? Vem visitar, porque não é esse ambiente. Até porque as crianças e jovens, eles são. Eu amo trabalhar com criança e jovem, né? Então, assim, eles têm uma outra perspectiva de vida, eles têm uma luz, então se eles estão sem dor, se a mãe está tranquila, se o pai está tranquilo, eles estão brincando, né? A gente tem adolescentes que estão passando por N dificuldades, mas estão com um sorriso no rosto, sonhando para o futuro, fazendo planos, estudando para ser professor, para ser advogado, outro quer ser fisioterapeuta, né? Então você percebe que eles têm realmente essa vontade de viver e que você quer fazer com que esse ambiente seja leve e seja iluminado, seja ensolarado, seja um ambiente realmente muito agradável para eles estarem, porque eles ficam muito tempo aqui, né? Sim, e assim, lá eu não vi ninguém triste, mas assim, as pessoas aparentam sim, o cansaço da estrada, ou da estrada que eu digo, de todo o processo, as consequências da medicação, a gente observa tudo isso lá, mas a gente não vê ninguém prostrado, ninguém triste, ninguém encostado, desistiu da vida, e nenhuma das crianças que a gente viu lá, nem dos adolescentes, nem dos pais, eles contam, eu acho que eu fiquei pouco tempo, né? Mas eu acho que com o tempo eles acabam tendo liberdade um com o outro ali, acaba se tornando uma família até entre eles mesmo, né? Aqui é uma família mesmo. E quando você chega no ambiente, né, o hospital, ele tem um ambiente colorido, com muito sol, muito vidro, né? Então é um ambiente, todo mundo tem os seus quartos individualizados, né? Então é um ambiente que você vê que é um ambiente que não é um ambiente pesado, não é um ambiente oprimido, né, de opressão, é um ambiente leve mesmo, apesar de ser um hospital de crianças e jovens com câncer, eu acredito que a gente conseguiu aqui fazer com que esse ambiente não pesasse e sim trouxesse leveza no dia a dia. Certo, nossa, é excelente. Vamos continuar. E vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Dourado, o que vocês têm feito, qual é a importância do Setembro Dourado, como é que funciona? Então, o Setembro Dourado é um mês que ele é comemorado, né? Já há muitos anos. É uma iniciativa da Confederação Nacional de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, a CONIAC, e ele vem justamente para conscientizar sobre o câncer infanto-juvenil. Neste ano especificamente, né, por conta da pandemia e dos atrasos dos pacientes chegarem, a gente fez toda uma campanha em cima do tema suspeitou, encaminhou Hospital GAC Vale. Então, a gente fez diversas lives, nós fizemos reuniões com todos os colegiados, né, então, com as secretarias de saúde de todos os municípios, dos 39 municípios da região aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, contando os casos de pacientes que chegaram atrasados, do que podia ser diferente, discutindo os fluxos, né? Então, hemograma, raio-x, suspeitou, encaminha para o GAC, não precisa fazer nada, não precisa ter o diagnóstico, deixa que a gente faz, porque a gente consegue fazer com bastante rapidez e com bastante excelência. Então, discutimos muito isso, a gente está com essa divulgação nas mídias, nas redes sociais, para as pessoas se lembrarem, primeiro, que o Hospital do GAC, ele atende pacientes do SUS e de convênio com suspeita oncológica de 0 a 19 anos incompletos. Então, não é difícil, não é complexo, é realmente só entrar em contato com a gente e rapidamente, quer dizer, quase 80% dos pacientes, mais de 80% dos pacientes
entra em contato hoje, a consulta é marcada para amanhã. Ou, se for sexta-feira, é marcada para segunda. Certo. Então, a ideia é a gente divulgar cada vez mais essa agilidade, né, para que os profissionais de saúde, a rede de saúde volte a se articular e a gente receba os pacientes rapidamente, como foi o caso do Ian. A gente prefere receber pacientes com suspeita que não vai ser confirmado, né, do que receber um paciente que já está diagnosticado, mas que ele vai chegar aqui com 3, 4, 5, 6 meses já com a doença instalada. Então, isso vai trazer um monte de problemas, o tratamento vai ficar muito mais grave, com um nível de qualidade de saúde muito pior e com um risco de morte muito maior, né? As chances de cura, elas estão diretamente ligadas ao diagnóstico precoce, completo e correto e ao tratamento em centros especializados como o Hospital GAC Vale. Então, antes da pandemia, a gente já tinha um índice de cura de 73%, que está muito acima da média do país, que é de 49% a 62%. Isso foi antes da pandemia. Então, agora, esse Setembro Dourado, a ideia é, gente, a gente precisa voltar a receber os pacientes como a gente recebia antes, porque senão a nossa mortalidade infantil vai aumentar e a gente vai perder vidas de crianças e jovens que são preciosas e que valem ouro, né? Você aí, né, definiu muito bem. O seu filho é o bem mais precioso que você tem, né? Ele vale ouro, ele é o seu tesouro, né? Então, por isso, o Setembro Dourado, para a gente falar sobre isso, sobre a importância do diagnóstico precoce e assertivo, suspeitou, encaminhou para o GAC, que é onde ele vai ter o tratamento adequado, para a gente conseguir sempre garantir as chances de cura de cada caso. Não sei se muitas pessoas sabem, a maioria das pessoas não sabem, mas no Brasil, a primeira causa de morte por doença entre crianças de 1 a 19 anos é o câncer. Então, as nossas crianças e jovens, elas só morrem mais para causas externas, para acidentes. A primeira doença que mais mata crianças e jovens no Brasil é o câncer. E, infelizmente, a gente não vê grandes campanhas do governo federal para alertar sobre esse problema, para alertar os pais, porque os pais precisam estar atentos. Quer dizer, uma cachumba 6 meses, alguma coisa está errada, não tem como ter uma cachumba durar 6 meses. Então, às vezes, a equipe, né, de saúde não está estruturada, mas às vezes o pai ou a mãe também precisa ter informação para tentar, não, tem alguma coisa errada, onde que eu posso ir, qual é o meu plano B, né? Então, por isso, a gente sente muita falta desse tipo de campanha ser abraçada pelo governo federal, pelos governos estaduais, mesmo pelos governos municipais. Então, a gente faz pela gente mesmo, por isso que a importância de todo mundo divulgar o Setembro Dourado. Certo. Bem, mexe bem com a gente. E como as pessoas podem estar ajudando, pode estar entrando em contato com vocês, como é que funciona? Olha, a gente sempre pede para as pessoas entrarem no site do GAC, gacc.com.br. Ali você já tem um banner inicial no site do GAC sobre o Setembro Dourado, você clica, você pode baixar todas as mídias, você pode compartilhar, né, no seu WhatsApp, nos seus amigos, no Facebook, no Instagram, você pode seguir o GAC, né, nas redes sociais, é @GACCVale, e, além de tudo, você pode contribuir, né, as pessoas falam assim, não, eu tenho muito pouco para doar, mas realmente todo mundo contribuísse com R$30 por mês, isso ia fazer uma grande diferença para a gente. E a pessoa pode também contribuir através do site, é só clicar ali, né, tem um botãozinho doe, e ela pode escolher o seu boleto, e o mais importante que a gente sempre fala, né, às vezes você faz uma ação grande, né, de evento, de campanha para arrecadação de recursos, mas isso você não consegue ter todo dia. E aquela pessoa que doa R$30 todo mês, ela é aquela que vai manter o hospital aberto, manter a possibilidade da gente oferecer esses diagnósticos, porque todo dia a gente está recebendo casos de crianças e jovens, todo dia pessoas
estão passando pela angústia que você passou, né? E todo dia a gente tem diagnóstico de câncer confirmado e começando o tratamento. Então, é uma coisa que não para, né? Não é uma coisa que eu vou ajudar hoje e amanhã não precisa mais. Então, reforçando, entrem no site para quem está nos escutando. Vou deixar GACC também aqui no vídeo que eu estou fazendo. Isso, gacc.com.br, as redes sociais é @gaccvale, né? Então siga a gente, entra no site, faça sua doação, e se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, é o 12997977764. Eu vou repetir, 12997977764. Então, o WhatsApp também é uma maneira bem rápida, né? Se a pessoa quiser saber mais informações, como que ela pode doar, a gente tem Pix, né? Tem boleto, é isso. O importante é a pessoa querer ajudar, né? E a gente realmente precisa de muita ajuda e de todo mundo para poder fazer a diferença na vida de centenas de crianças e jovens. Legal. Vamos lá para a última perguntinha, que eu não sei se eles mandaram para você aí, mas a gente tem o costume aqui, eu peguei parte dessa brincadeira com outro podcast que eu gosto bastante, que é o EmpreendaCast. É excelente, é um podcast sobre empreendedorismo, e eles costumam disponibilizar uma playlist no Spotify com uma música, com as músicas favoritas, ou uma música que represente algo para o entrevistado. E eu gostei dessa ideia e gostaria de saber que música você teria para indicar para a gente. Eu tenho uma música bem fora do padrão, porque é uma música que eu gosto e eu, né, escuto muito, que chama o Carnaval dos Animais, de Sansen, e é uma parte que é a morte do cisne. Então é uma música muito curtinha, mas essa é uma música que realmente fala no meu coração e é um pouquinho aí do que a gente sente aqui todos os dias, né? Então, Carnaval dos Animais de Sansen, a morte do cisne. Não conheço, mas vou escutar e vou pôr na playlist lá. E só mais uma coisinha, nós somos um podcast, nossa essência é do videogame, nós somos eu e o Dalcinei, que não pôde estar presente hoje, nós nascemos na geração do Super Nintendo, do videogame e tudo mais. Então a gente costuma pedir a indicação de um jogo que você conheceu, que por exemplo, algum paciente que gostava muito e te marcou, ou coisa do tipo assim. Você teria alguma indicação pra gente? Olha, videogame, gente, eu passo longe. Mesmo quando meus filhos eram pequenos, gente, eu sempre fui mas eu sempre fui péssima, né? Na época eles jogavam o Mario Kart, né? Então, e aí era um horror. O que eu acompanho, até porque até hoje o meu filho joga, que é o meu filho mais velho, é o Pokémon. Então, Pokémon, se me perguntar alguma coisa de Pokémon, eu sei. Não jogo nada. Também. Meu filho é muito fã. Pokémon, eu adoro, né? E assim, é um jogo muito legal porque ele está sempre se reinventando, né? Mesmo agora na pandemia, até os encontros que eles fazem, né? Essas competições que eles fazem durante o final de semana, até isso eles mudaram para garantir o afastamento. Então, eu acho muito legal, né? O jogo ir se moldando a realidade, né, do mundo, né? Então eu acho um jogo muito inteligente. Eu gosto muito de acompanhar o Pokémon. Não jogo, mas eu acompanho. Não pergunta para mim que eu sei o nome de todos. Eu sei, meu filho eu gosto também, então eu sei a lista de todos os nomes, eu sei as evoluções, eu sei as temporadas, então eu gosto bastante. E haja evolução que tem, né? E água e fogo. 1.500 agora, já passou 1.500 Pokémons agora. Muito legal. Mas, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Espero que nós vamos divulgar, espero que tenha resultado, que ajude a vocês também, o nosso trabalho aqui. E novamente eu só tenho que agradecer pela forma que a gente foi tratado, pela forma como vocês se dirigiram ao meu pequeno, né? Como eu já disse, movo montanhas por ele se for necessário. Então, foi realmente muito bom te conhecer e conhecer mais sobre o trabalho de vocês.
Mateus, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar, representar, né, tantas pessoas que trabalham aqui, tantos voluntários que trabalham aqui. Então, a gente fica feliz, né, percebendo que todo o esforço alcança o objetivo que a gente quer, que é esse, né, mesmo num momento muito difícil, você se sentir acolhido, né, e se sentir que tinham pessoas do seu lado para batalhar junto com você. Então, foi uma felicidade conversar com você. Eu agradeço muito essa sua iniciativa de lembrar para voltar, para agradecer. Poucas pessoas fazem isso, e isso é importante para a gente continuar, né, firme nesse caminho, nesse propósito que não é fácil. Então, eu desejo todo sucesso do mundo, muita saúde para você, para sua esposa, para o Ian, né? E que Deus abençoe a todos, e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o Hospital GAC Vale. Eu que agradeço. Esse foi o podcast 30 Mais.